A paz do Senhor. Bom, eu sou Maria Paiva e eu tô aqui gravando mais um áudio. Bom, nesse áudio eu gostaria de falar mais uma vez, sobre a vinda do Senhor Jesus, né? O que acontecerá na vinda do Senhor, né? O julgamento. Como será esse julgamento que haverá no final dos tempos, né? Por que é que eu serei julgado? Como é que eu serei julgado, né? Para onde irão aqueles que não alcançar a salvação e para onde irão os que alcançar a salvação, né? Como será feito? O Senhor Jesus nos descreveu um pouco a respeito desse julgamento, né? Que inclusive ele se encontra descrito em Mateus, no capítulo 25, do verso 31 ao 46, né? Que nos mostra ali, o Senhor nos mostra ali a importância das obras na vida de qualquer pessoa que quer seguir os caminhos de Deus. Deixando claro que obra, elas não salvam, né? Por quê? Porque embora nós fôssemos bons, pudéssemos fazer boas obras, né? Ainda assim nós não seríamos salvos. Por isso o Senhor veio para que por meio das boas obras, mas não só somente por meio das obras, mas por meio do sacrifício dele nós fôssemos salvos. Obra não salva, mas as boas obras são características de um cristão, né? Porque Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Todo cristão que tem que ter obras e de preferência boas obras, né? Porque a fé sem obra ela é vã, ela é morta, né? Por isso Tiago ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras e com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Paulo fala em Efésios 2 que as obras elas não salvam, porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas que todo cristão que foi resgatado, comprado com o sangue de Jesus, ele foi feito para as boas obras, para andar segundo as boas obras, para ter em si os frutos do Espírito, que consiste em boas obras, né? Efésios 2:10, Paulo fala isso, que nós fomos feitos para que andar nas obras, nas boas obras que o Senhor preparou para aqueles que ele comprou com o seu sangue. Então, a obra ela não salva, mas ela é necessária, porque a fé sem obra é morta. Se eu tenho fé e eu não faço aquilo que o Senhor fazia e nos ensinou, então minha fé é vã, né? É morta, não tem sentido. Jesus, mesmo sendo nosso Salvador, sem necessário ser salvo, ele mesmo praticava as boas obras, né? O Senhor curava, o Senhor alimentava multidões para nos ensinar a fazer isso, né? Porque toda a vida do Senhor Jesus foi e é um exemplo para nós seguirmos, né? E Jesus ele demonstra aqui nesta passagem que eu vou ler a importância das obras para a salvação, que elas não salvam, mas ela é importante para a salvação, né? Por exemplo, você usa um calçado no seu pé. O calçado ele não ajuda o seu corpo a se movimentar, né? Não é ele que te leva para onde você quer ir, é os seus pés, porque sem o calçado você vai, mas é necessário o calçado para que os seus pés, né, suporte mais, para que você caminhe melhor, para que os seus pés fiquem apoiados em algo, né? O mais necessário é o pé e não a sandália, mas a sandália é necessário também, né? Assim é a fé, né? Ela salva, mas é necessário vir carregado de obras e de boas obras, né? Então vamos ler a passagem, meditar um pouco sobre isso. Vamos ler, pegue sua Bíblia, vamos ler Mateus 25, do 31 ao 46. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, né? O Senhor descrevendo para onde vai os que alcançarem a salvação e os que não alcançaram. Diz assim o Senhor Jesus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então dirá o rei que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestisse, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade eu vos digo que quanto a um destes pequenos não fizeste, também não fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Como você pode ver, tá aí as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, Naquele grande dia, haverá uma grande multidão, e o Senhor apartará cada um conforme as suas obras, E aqueles que a vida inteira, se entregaram à vaidade, à avareza, sem ajudar o seu próximo, estará entre os bodes, entre aqueles que o Senhor disse que não o visitaram quando estava na prisão, quando estava nu, não o vestiram. Isso descreve aqueles que pode ajudar, tem condições de ajudar o seu próximo quando vem passando necessidade, mas não ajuda, Talvez alguém diga assim: olha, se Jesus viesse na minha casa, eu vestiria, eu daria comida e tudo. Mas o Senhor diz que aquele que vem, aquele que necessita, quando fazemos o bem, quando ajudamos no que ele precisa, é o mesmo que ajudar ele, E quando desprezamos o nosso semelhante, por mais pequeno que ele seja, viramos as costas e não ajudamos, viramos as costas para o Senhor, porque o Senhor ama todos, O Senhor não ama o pecado, aquilo que nós praticamos e fazemos de errado. Mas a nós, o Senhor, Ele nos ama. Apesar de sermos falhos, o Senhor nos ama, E esse amor está registrado em que o Senhor veio ao mundo, o Senhor se entregou por nós, mesmo nós sendo pecador, Como Paulo fala em Efésios 2, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Nos transportou dos filhos das trevas, do filho da ira, para o reino do filho do seu amor, filhos da luz. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Nos amou tanto que se entregou por nós. E Ele nos ensinou a sermos bons uns com os outros, tanto que Ele diz: não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, no sentido de que não há amor maior do que aquele que se preocupa com o seu próximo, cuida dele, se compadece, ajuda no que ele precisa. Então o Senhor, Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, para nos ensinar a nos amar uns aos outros. Porque o amor, ele não é manifesto apenas por meio de palavras, Porque escrito está que o reino do céu, ele não consiste em palavras, mas em virtude. Ele não consiste em eu dizer que eu amo, mas eu demonstrar por meio das minhas atitudes esse amor,
né? Como o Senhor mesmo. O Senhor não andava dizendo, eu amo o mundo, eu amo esse, eu amo aquele. Mas o Senhor demonstrou esse amor. Quando curou enfermos, quando alimentou multidões, o Senhor estava demonstrando o seu amor. Quando ele morreu lá na cruz, derramando sua última gota de sangue em meio à dor, ele não estava gritando à humanidade que a amava, porque ele não estava demonstrando o seu amor por meio de palavras, mas por meio de virtude, por meio de obras, por meio de atitudes, porque o amor foi manifesto no que ele fez por nós. Não no que ele falou que faria, mas no que ele falou e fez, no que ele demonstrou, para nos ensinar, para nos dar o exemplo. E é necessário, porque o Senhor diz que aquele que vê o seu irmão nu e não veste, com fome e não alimenta, com sede e não dá de beber, e preso e não vai visitá-lo, despreza o seu irmão. E desprezar o seu irmão é desprezar a ele mesmo, E ele dá a entender que esses não agradam a ele, porque ele disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque quando tu viste teu irmão padecendo necessidade, tu não o ajudaste. Enquanto que o outro grupo, ele diz, vindes benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tivestes amor para com os irmãos. Porque quando tu viu teu irmão com fome, alimentou, nu, vestiu, com sede, deu água. Preso na prisão, foi visitá-lo, E fez isso a eles, foi como fazia a mim, agradou ao Senhor, Como de fato nós fazemos. Nossos irmãos estão doentes, nós vamos visitar, oremos, Muitos de nós vamos à prisão, visitar aquelas pessoas que estão de trás das grades, ali pagando por um crime. A humanidade, a própria família condena. Tem muitos que dizem, este daí merece morrer, estão lutando até pela pena de morte, mas nós vamos lá, nós falamos do amor do Senhor, nós não julgamos, nós não condenamos, pregamos o amor, E é por causa disso que muitos têm saído de lá transformados, Muitos têm saído, têm aceitado o Senhor de trás de umas grades, porque fizeram algo errado e saíram pregando o amor, fazendo bem. Se nós fôssemos matar, julgar, condenar, como os outros fazem, ele jamais teria sido transformado. Ele jamais iria ser quem ele é. Se o Senhor tivesse destruído Saulo de Tarso, ele jamais teria sido o apóstolo que foi, ganhado tantas almas para o Senhor Jesus. Porque para o mundo o homicida merece morrer. Mas o Senhor pegou Saulo, que era um homicida, e o transformou em apóstolo e doutor dos gentios. O Senhor convenceu ele, transformou ele no apóstolo dele, que andou em várias partes do mundo pregando o evangelho e ajudando as pessoas a mudar. É isso que nós fazemos, foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a lutar por pena de morte, a dizer merece morrer, a julgar e nem a condenar. Porque todos têm falhas, todos são pecadores, de tal forma que um não pode julgar o outro, condenar por algo errado que fez, porque nós também fazemos o que é errado o tempo todo, E porque escrito está, há somente um juiz que pode julgar e condenar, que é Deus, porque ele é justo, perfeito e santo, Como Jesus disse, se eu julgo, o meu julgamento é fiel e é verdadeiro. Porque ele não peca, ele não é pecador, ele não é imperfeito. Então ele pode apontar os defeitos e os pecados daqueles que são pecadores, porque ele não é, embora ele tenha habitado nesse mundo, ter tido um corpo como o nosso, mas não se entregou aos prazeres mundanos, não se entregou à maldade, a isso tudo que o mundo se entrega, porque escrito está que ele foi tentado, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Em quase tudo ele viveu como humano, mas não se entregou às paixões, aos prazeres mundanos, porque isso tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não se deixou levar em nenhum momento, como alguns aí às vezes dão a entender. Então o Senhor diz que é necessário
É necessário ajudar os nossos irmãos, porque isso vai contar naquele grande dia. Imagina aquele grande dia, eu quero ouvir do Senhor, o Senhor dizer para mim, vinde bendito do meu Pai, porque olha aquele irmão que há 10, 20 anos atrás estava com fome, deu um prato de comida, deu a mim. O Senhor não se esquece, passou, pode passar 200 anos, o Senhor não se esquece, né? E ser considerado bendito por tudo que nós fizemos, que não fizemos por interesse, mas por amor aos irmãos, mas que o Senhor não se esqueceu, que o Senhor nos lembra e naquele grande dia, e que naquele grande dia nos dará a recompensa, né? Eu quero ouvir isso, eu não quero ouvir, né? Apartai vós de mim, vós que praticam iniquidade, para o fogo eterno, né? Malditos para o fogo eterno, não. Porque quando tu viu teu irmão com fome, não alimentou, viu com sede, não deu água, viu nu, não vestiste, não. Né? Não, porque não compensa. Porque esses que ouviram isso, diz que irão para o castigo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos, porque é isso que o diabo faz. Né? É roubar, é matar, é destruir. O diabo não alimenta ninguém que está com fome, não dá água, não dá roupa, ele não faz bem, ele não cura, ele não visita para fazer o bem, ele visita para fazer o mal. E o Senhor assemelha esses que fazem isso ao que o diabo faz, por isso que vai morar com ele, né? Então temos que ser bons. O Senhor escreve aqui um julgamento que ele separará. Obra não salva, mas é importante para a salvação. A mesma coisa de eu viver na igreja, eu ir à igreja louvar o Senhor, né? A igreja não vai subir, o templo feito de tijolo não vai subir. Mas para que o meu templo, onde habita o Deus vivo, suba, é necessário eu estar naquele templo de tijolos, porque o Senhor nos manda estar lá. O Senhor nos manda congregar, é a importância da fé, das obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Porque o falar que vai fazer sem fazer, não adianta nada. Naquele grande dia o Senhor nos lembrará disso, né? Ah, você me vestiu, você me deu comida, você me visitou, né? E nós iremos perguntar quando nós fizemos isso. Quando você viu seu irmão padecendo fome e deu comida. Quando você viu ele com sede, deu de beber. Quando você viu ele nu e dividiu a tua veste com ele. Quando ele estava preso na prisão, o mundo julgou e o condenou. Você foi visitar, você levou a minha palavra. E ele saiu de lá transformado. É isso que nós fazemos. Nós não odiamos ninguém, não pregamos o ódio. Porque isso não é qualidade de cristão, né? Porque nós não podemos dizer que o Senhor, ele tinha amor. Porque as escrituras falam que ele é o próprio amor, porque ele é Deus, e João diz Deus é amor. A única palavra que consegue descrever Deus é amor. E o amor, ele consiste na paz, na bondade, na gratidão, em tudo aquilo que é bom. E um cristão como filho dele, como alguém que nasceu de novo, ele tem que trazer em si as qualidades dele, né? Porque um filho, ele tem que trazer em si as qualidades, as características do seu pai, né? Como um filho que nasce, não é das vezes a aparência, mas às vezes é da atitude do pai, a sabedoria. Assim somos nós temos que herdar aquilo que é do nosso pai. Se de fato Deus é o nosso pai, ele é amor, nós seremos amor. Se Deus é o nosso pai e ele é bondade, nós seremos bondade. Se ele é o nosso pai é misericórdia, nós seremos misericordiosos. Né? Se ele, que pode todas as coisas, olha para nós pecadores, não nos julga nem nos condena, nós como os filhos dele não julgaremos, não condenamos o nosso próximo antes estenderemos a mão e o ajudamos. É isso que o Senhor, ele nos ensina, né? Porque isso vai contar naquele grande dia. Tem coisas que eu fiz há tantos anos atrás que eu nem me lembro, mas naquele grande dia o Senhor vai me lembrar. Eu não quero nada do que eu faço é interesse do que o Senhor vai me dar, do que a pessoa vai me recompensar, do que eu vou ganhar no futuro, não. É simplesmente pela alegria e o prazer de ajudar o meu irmão, porque o Senhor me ensinou.
E porque quando eu preciso, o Senhor manda irmãos me ajudar, manda pessoas vir na minha casa me ajudar. E assim nós nos ajudamos uns aos outros. Ajudamos os irmãos da igreja, os irmãos da igreja nos ajudam. Ajudamos os irmãos do mundo, os irmãos do mundo nos ajudam. Não é troca de favores, é reconhecimento, é gratidão. Né? Não é no interesse do que eu vou ganhar, o que eu vou receber, não vai dar valor não. Não importa o que eu vou receber ou não vá, se vai dar valor ou não, eu vou fazer a minha parte. É isso que o Senhor nos ensina. Então lembre-se, cada vez que vê alguém com sede, né? Dê água, com fome, ofereça algo para comer, né? Nu, ofereça uma vestimenta sua. Faça o que o Senhor nos ensinou a fazer, né? Como Ele mesmo fazia. Teu irmão na prisão, vá visitá-lo, leve uma palavra, leve ânimo. Incentive-o a sair de lá transformado como nós fazemos, porque isso vale a pena. São qualidades de cristão, de quem verdadeiramente é filho do Deus, filho do amor, podemos se dizer, porque Ele é amor, né? Eu nunca costumo, embora eu não fique falando do que eu faço, mas eu não costumo ensinar aquilo que eu não faço. Eu só ensino aquilo que eu faço. Eu não preciso ali estar dizendo, estar pregando algo e dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, basta eu fazer, Deus saber que eu faço e eu ensinar já é o suficiente, né? Então que sejamos assim, que nos amemos uns aos outros, porque nisso também consiste o amor ao próximo, eu ajudar, né? Assim como eu estou com fome, quero que alguém me dê algo para eu comer. Claro, eu tenho que pensar no meu próximo, que ele também vai querer. Isso consiste em amor ao próximo, é eu pensar em mim e ver que aquilo que eu quero de bom para mim, o meu próximo também quer para ele, e eu fazer ao meu próximo aquele bem que eu quero que faça comigo, e eu não fazer ao meu próximo o mal que eu não quero que faça comigo. Nisso consiste o amor ao próximo. É você não se esquecer de você e não se esquecer do seu próximo, mas lembrar tanto de um como do outro e fazer a ele o bem que você quer que seja feito a você e não fazer o mal que você não quer que seja feito a você. Nisso consiste o segundo maior mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse amor ao próximo não tinha naqueles que o Senhor disse: apartai-vos maldito para o fogo eterno, né? Porque eles viam seus irmãos padecendo necessidade e não ajudavam, mas que não sejamos esses. Porque nós já sabemos que naquele grande dia nós iremos ouvir isso do Senhor. E não é bom, não é bom. Sem falar na punição, né? Ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre eternamente, sofrer queimando no fogo eterno. Imagine você dentro do fogo eterno que não se apaga nunca. Você põe ali seu dedo ali, queima um pouquinho, você já fica, parece que está doendo o corpo inteiro. Porque quando o membrozinho é afetado, o corpo todo imagina estar ali no fogo eterno. Mas Deus é amor, Deus não vai fazer isso, mas Deus é justiça. Deus, ele é fogo consumidor. Deus, ele julga retamente. Deus não é um Deus injusto. O que nós fazemos, nós pagamos, né? Podemos até servos do Senhor, mas se nós podemos ser servos do Senhor, mas se nós errar, se nós cair, o Senhor, ele nos chicoteia. Não é por isso que ele vai nos deixar sem disciplina, não. Porque o Senhor disse que corrige a todo aquele que ele ama e açoita todo aquele que ele toma por filho, né? Fazemos a vontade do Senhor, chamamos de Pai, louvamos, adoramos, mas quando nós erramos e o Pai reconhece, o Pai nos açoita, né? O Pai nos disciplina porque é necessário e assim nós aprendemos, né? Então, tá aí, fique com esta mensagem, pratique, ajude mais o seu próximo, né? Lembre-se, quando você vê seu irmão padecendo necessidade, pense: se fosse eu iria querer tanto que alguém me ajudasse. E ajude da maneira como você iria querer que alguém lhe ajudasse, porque é importante, isso vai contar muito no dia do juízo, né? E porque a gente sente uma alegria tão grande quando a gente ajuda alguém, né? Quando a gente chega ali, dá uma coisa, se a pessoa diz assim, depois ele paga, não precisa. Não precisa pagar, deixa isso pra lá. O importante é que tudo fique bem,
né? E aí vem aquela alegria, oxe, eu ajudei alguém, eu fui útil, né? Minha alegria é essa, é de ser útil, é de amar, é de ajudar, de poder ajudar. Não interessada em recompensa, porque a maior recompensa é a alegria de você saber que é útil, que está espalhando o amor, a bondade, a paz em meio ao mundo que é guerra, que é ódio, que é injustiça, né? Podemos escolher em meio a isso tudo sermos diferentes, né? Porque é só sendo diferente que nós ouviremos da boca do Senhor: vindes benditos de meu Pai, né? Entrai no reino que vos preparei desde a fundação do mundo. E que reino é esse? É a Jerusalém celestial, escrita no Apocalipse, linda, perfeita, feita de ouro e pedras preciosas, e tão gloriosa, tão linda, que João não foi nem capaz de descrever toda a beleza dela, né? E que diz que não haverá sol, porque a glória do Senhor é tão grande, é tão perfeita, é tão linda, que ele brilha mais do que a luz do sol, e só a sua glória se espalhará em toda a cidade, a clareará. E diz que lá nós viveremos, não haverá mais morte, não haverá guerra, não haverá dor, não haverá tristeza, lágrimas, só será alegria eternamente ao lado do nosso Deus. Imagine você amar Deus, você querer ver Ele, abraçar, conviver com Ele todos os dias da sua vida, para na hora que você quiser lá dar um abraço, um beijo nele e dizer que eu amo, Ele está lá. Assim será na Jerusalém celestial. Poderemos estar com Ele em todos os momentos, chegar a dizer Pai, conversar com Ele, abraçar, beijar, e não haverá fim. Veja como vale a pena seguir os caminhos do Senhor, porque o que Ele tem a nos oferecer, nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém foi capaz de descrever. Porque Paulo diz que está além da nossa imaginação. O que o Senhor nos preparou, a mente humana não é capaz de imaginar, não é capaz de descrever, apenas aguardar aquele grande dia e ver com os nossos próprios olhos. Mas para isso é necessário seguir os conselhos do Senhor, procurar conhecer Ele melhor, seguir os conselhos do Pai, seguir as pegadas do Pai, olhar, reconhecer, saber conhecer como é que o Pai é e querer ser como Ele. Aí então nós entraremos nesta cidade e, como diz as Escrituras, nós entraremos pelas portas, seremos bem-vindos, porque o Senhor estará lá para nos receber, Ele mesmo virá nos buscar, né? Então vale muito a pena, irmão. Pense nisso, fica com esta mensagem, né? Medita nela. E que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém.